Deixa eu ver. Tá gravando já. Maravilha. Acho que eu posso começar então, né? Bora, vamos lá, Vortinho. Obrigado, meu Então vamos amigo. lá. Imagina que é isso. Então vamos lá, turma. Ó, é o seguinte, todo mundo está me ouvindo aí, né? Ah, dando sequência, então, é mais uma nossa das discussões semanais que a gente tem das quartas noturnas, né? Antiga quartas intensivas. O nosso tema de hoje são as drogas vasoativas. Basicamente, as drogas vasoativas adrenérgicas, que é o interesse do nosso grupo aqui. Muito bem. Eu fiz um pouquinho diferente, com um pouquinho menos de slides, para não ficar a passação de slides e vocês ficarem lendo, lendo, lendo. Então, eu fiz com um pouquinho menos de slides para a gente conversar um pouco mais, entender qual que é a dinâmica dessas drogas vasoativas, como é que elas funcionam, quais são seus representantes. Então, e baseado nessa nossa discussão, nessa nossa conversa, a gente vai concluindo por que que a gente usa determinadas drogas, quais os motivos de determinadas drogas não serem utilizadas, quando utilizar determinadas drogas, e a gente vai conversando e no final a gente discute de forma informal aqui, abrindo para perguntas. Muito bem. Nós temos então dentro do grande grupo de drogas vasoativas, três grandes subgrupos, tá? Que são as drogas vasoativas constritoras, vasoconstritoras, as drogas vasoativas inotrópicas e os vasodilatadores, representados basicamente aí, né, pela nitroglicerina e nitroprussiato. Existem outros representantes, mas esses aqui são os principais. Os vasodilatadores não é o objetivo principal da nossa discussão, mas tem o último slide lá para a gente passar rapidamente sobre eles. Mas as drogas vasoconstritoras, esse sim, ah, é o objetivo da nossa discussão maior. Então, eu queria chamar vocês para estarem comigo nessa discussão, para prestarem atenção não só nos slides, principalmente naquilo que eu estou dizendo e acompanhar o nosso raciocínio aqui, para vocês entenderem como isso aí é muito interessante, a ação dessas drogas vasoativas no seguinte sentido. Muito bem. A gente então pode imaginar, imaginem vocês que para que nós, seres humanos, possamos, numa situação de enfrentamento, que é a situação de fuga ou luta, e para não ficar falando de fuga ou luta, é uma situação, eu vou chamar de situação de enfrentamento, porque mesmo a fuga é uma situação de enfrentamento, você pode enfrentar fugindo, mas nessa situação de estresse, de intercorrências da vida, em que as situações chamam você para uma decisão, a tomada de decisão, sendo ela na fuga ou sendo ela na luta, você precisa ter um preparo do teu corpo, um preparo dos teus órgãos, um preparo dos seus tecidos para que você consiga se adaptar por uma questão ali de poucos segundos, se adaptar a essa situação. Então, isso acontece através de um estímulo de uma glândula que libera na corrente sanguínea uma determinada substância, e essa substância então prepara o teu organismo para a situação de enfrentamento. Mas olha que interessante, a sua suprarrenal, que está lá em cima dos rins, ao ser estimulada, ao levar um chacoalhão, um coice ali de algum estímulo mais importante, ela libera na corrente sanguínea, ela inunda a sua corrente sanguínea de um hormônio chamado adrenalina. Esse hormônio, ele é dependente de uma ação que vem através de neurotransmissores. E existem dois neurotransmissores importantes que fazem o estímulo da suprarrenal, que chegam na suprarrenal, dão um coice nela e fala: escuta, banha de adrenalina aí, porque a situação aqui fora está complicada, eu tenho que enfrentar uma fuga ou uma luta. E aí, esses neurotransmissores são basicamente dopamina e noradrenalina. São vários, mas esses são os principais. A gente está fazendo de forma resumida para ficar prático e objetivo para o nosso dia a dia. Então, essa adrenalina que é liberada na corrente sanguínea, ela prepara o nosso organismo para uma situação de enfrentamento, para uma situação em que você vai estar num estado mais crítico, fora do seu habitual. Então, a adrenalina,
ela vai na corrente sanguínea na periferia, e na periferia a gente tem uma esponja vascular com uma quantidade, uma elastância vascular tão grande nas vênulas e capilares que elas funcionam como uma esponja capilar, represando uma quantidade de sangue importante na periferia. Então, se eu pegar este sangue periférico e migrar este sangue periférico, direcioná-lo para a musculatura, eu vou ter, obviamente, uma musculatura mais bem perfundida, mais bem irrigada, e isso me dá maior capacitação para fugir ou lutar, para o enfrentamento. Então, a adrenalina vai nessa periferia, nessa verdadeira esponja, e nessa verdadeira esponja tem um receptor que a adrenalina estimula, que é o receptor alfa-1, que está nos vasos, faz vasoconstrição e desloca esse sangue estagnado lá nesse vaso periférico, nesse lago periférico sanguíneo para a sua musculatura, e essa musculatura melhora a tua perfusão. É uma maneira de melhorar, ah, capacitar você para a situação de enfrentamento. Isso acontece em fração de segundos. Essa mesma adrenalina, que ao melhorar a sua perfusão muscular, ela também vai no teu pulmão, porque é necessário ter uma boa irrigação muscular, mas é necessário que essa irrigação seja completa de oxigênio. Então, ela vai também no seu pulmão e faz uma broncodilatação, melhorando a tua aeração, consequentemente melhorando a tua relação ventilação-perfusão. Então, a mesma substância, ela age em fechaduras diferentes, em receptores diferentes, fazendo um mecanismo, provocando um mecanismo que às vezes são até antagônicos. A mesma adrenalina que estimula a alfa-1 estimula o beta-2 que está no pulmão, fazendo um relaxamento daquela musculatura e uma broncodilatação, para preparar você para a relação ventilação e perfusão, tudo isso para preparar você para uma situação de enfrentamento. Muito bem, mas não para por aí. Essa mesma adrenalina, que é uma chave e que pode abrir várias fechaduras, ela não só está na periferia no alfa-1, mas também está no beta-2 no pulmão, mas ela também está no coração. Ela vai lá no seu miócito, na sua célula miocárdica, e lá tem um outro receptor que é o beta-1, no pulmão é beta-2, no coração é o beta-1, e neste receptor beta-1, ela não só faz o aumento da frequência cardíaca, e também faz inotropismo positivo, ela aumenta a força de contração. Olha só, a mesma chave, abrindo agora a terceira fechadura, e são várias. Tá? Então, aumentando a tua frequência cardíaca e aumentando a tua força de contração, você já manda para o teu músculo um sangue que já está mais oxigenado porque você fez broncodilatação, que está bem perfundido porque fechou a periferia, e agora com uma performance perfusional e com aumento da frequência cardíaca maior. Então você está com essa musculatura se capacitando cada vez mais para a situação de enfrentamento. Além disso, eu tenho isso nos receptores miocárdicos. Existe um outro tipo de receptor que é o alfa-2. O alfa-2, que a gente fala pouco sobre eles, mas ele está lá no cérebro e ele está nas plaquetas também. Então, essa mesma adrenalina, essa mesma chave, vai numa outra fechadura diferente e você vai me perguntar, Fábio, por que que tem alfa-2 na plaqueta? Porque numa situação de enfrentamento onde você vai para a luta, você pode ter lesão. E se você pode ter lesão, você tem que ter um estado protrombótico para coagular e não perder sangue, é uma situação de sobrevivência. Então, toda situação de estresse, toda situação em que você está numa situação crítica, você tem uma mesma chave ativando uma série de outras localizações, abrindo várias fechaduras diferentes. Então, esse mesmo alfa-2 que está no cérebro, a adrenalina vai lá e deixa você com um preparo cognitivo maior, melhora o teu sensório, melhora o teu grau de vigília. Tanto é que numa situação adrenérgica você fica acordado, você perde o sono por estresse. Então, tudo isso é uma mesma chave abrindo várias fechaduras. Vai no rim também e aumenta a retenção de líquido. Porque se eu aumento a retenção de líquido, aumenta a minha volemia. Aumentando a minha volemia, eu tenho melhora perfusional. E assim eu vou tendo várias consequências para preparar você na ativação desse seu modo turbo ou nesse seu modo esporte, para que você esteja apto para o enfrentamento. É uma mesma droga. Então, se a gente fizer
uma inferência da adrenalina, trazendo não só para nós, mas para o paciente crítico, você começa a entender agora por que que o paciente em estresse adrenérgico ele está com a periferia fria. Por que que o paciente em estresse adrenérgico ele está com a função renal diminuída? Eu estou retendo líquido. Não só porque eu estou inflamado, mas eu tenho estresse adrenérgico. O paciente crítico tem estresse adrenérgico. Por que que o paciente estresse adrenérgico ele tem mais lesão de pele? Eu tenho que ficar de olho na mudança de decúbito, porque ele está com a periferia vasoconstrita. Se ele está com a periferia vasoconstrita, ele está com as proeminências agora apertadas e mal perfundidas. Ele vai fazer lesão. Então, por que que o paciente, eventualmente, com estresse periférico, com estresse adrenérgico, usando amina vasoativa, ele está, muitas vezes, com a pupila mais dilatada, porque ao dilatar a pupila, eu melhoro a minha percepção periférica. Tudo isso para o enfrentamento de fuga ou luta. Vê que interessante que é uma mesma droga fazendo a mesma situações diferentes em vários sítios diferentes para um mesmo objetivo, que é o de enfrentamento. Isso é natureza muito sábia, porque você imagina se eu tivesse que ter para cada um dessas ações uma droga diferente ou um hormônio diferente. Eu abro o risco, aumento o risco de ter falha e fica mais demorado. Então é necessário que eu tenha um único hormônio fazendo todas essas ações para que você não perca nenhum milésimo de segundo na sua decisão de fuga ou luta. Bom, mas a natureza é tão sábia, que para que esse hormônio seja liberado, eu tenho um trajeto do neurotransmissor. Esse neurotransmissor produzido lá no seu cérebro, no seu córtex, ao inundar a corrente sanguínea até estimular a adrenalina, ele tem um trajeto a percorrer. E neste trajeto a percorrer, esse neurotransmissor, ele também tem ação adrenérgica. Por que que ele também tem ação adrenérgica? Porque ele vai sensibilizando os teus receptores, ele já vai estimulando todos os receptores que são necessários, em que ele tem ação, para que, hora que a adrenalina ser lançada, eu já estou com esses receptores todos avisados que vai vir banho de adrenalina aí, eles já estão trabalhando a mais. Então, para que você não perca tempo nenhum, milissegundo na sua ação de fuga ou luta de enfrentamento, esses próprios neurotransmissores já têm ação adrenérgica. E os dois neurotransmissores mais conhecidos, que é o que nós vamos discutir, é a dopamina e a noradrenalina, principalmente a noradrenalina. E a gente vai entrar agora numa discussão por que a noradrenalina, que é a droga de escolha nossa. Há um tempo atrás, isso não faz tanto tempo assim, o Survive Sepsis Campaign trazia para a gente que não faz diferença você escolher dopamina ou noradrenalina. Quando eu era residente da terapia intensiva, não faz, tanto faz. Existia uma predileção que não era muito clara pela noradrenalina, mas era claro que você poderia usar tanto um quanto o outro. Então, hoje não. Hoje nós sabemos que a noradrenalina é a nossa droga de escolha. Isso não significa que você não pode usar dopamina se no lugar que você for não tem noradrenalina. Mas a noradrenalina é uma droga tão consagrada, tão barata, tem em todo lugar, que não se justifica mais usar dopamina, tá certo? Então, a dopamina e noradrenalina são os dois neurotransmissores que têm ações adrenérgicas e nós vamos ver quais são essas ações que, ao estimular a suprarrenal, liberam a quantidade de adrenalina numa situação de enfrentamento. Trazendo para o paciente crítico, você vai me perguntar o seguinte: vai, Fábio, então vamos usar adrenalina para todo paciente crítico que está vasodilatado e chocado, porque ela é a mãe de todas. Ela faz essa explosão adrenérgica e é muito melhor. Mas pensa o seguinte: ela faz uma explosão adrenérgica, ela faz vasoconstrição periférica, mas ela também faz efeito cronotrópico positivo. Ela aumenta muito a frequência cardíaca. E eu não quero no paciente crítico que ele aumente a frequência cardíaca e aumente muito o seu gasto miocárdico. Eu quero preservar esse miocárdio. Eu não tenho a cardiodepressão da sepsis, eu não tenho a cardiodepressão num choque, e às vezes eu tenho até choque cardiogênico. Então, eu não quero o aumento da frequência cardíaca. Eu quero que esse coração aumente o seu inotropismo, a sua força de contração, sem aumentar muito a frequência cardíaca, que é a adrenalina faz. Então, é necessário que eu use uma medicação que faça vasoconstrição periférica no choque, melhorando a minha pós-carga e melhorando o meu critério perfusional, e que também tenha uma ação inotrópica sem taquicardizar. Essa é a noradrenalina. A ação inotrópica da noradrenalina, portanto, a ação de estímulo beta 1 lá no miócito, ela é muito pequena. Ela não é relevante. Ela é relevante no sentido de estimular
o receptor alfa-1 da periferia, aumentando a minha pós-carga e aumentando a minha vasoconstrição, consequentemente aumentando a minha pressão, a minha performance perfusional e salvando tecidos da isquemia. É tudo que a gente faz no paciente crítico, a busca da melhora perfusional, sem encher a caixa d'água demais, sem matar o paciente afogado, fazendo o balanceamento entre os dois e aumentando a pós-carga. Agora, quando eu preciso de uma ação inotrópica positiva, a noradrenalina sozinha ela não dá conta de fazer isso. Então criou-se, porque eu não tinha uma situação ideal, eu não tinha o melhor dos mundos. A dopamina estimula a beta-1 também, só que ela faz muito taquicardia reflexa. E um outro detalhe da dopamina é que na redução, ela é dose dependente. Na redução da dopamina, em dose menor, ela pode fazer até uma vasodilatação renal, ela pode fazer uma hipotensão reflexa por reduzir a frequência cardíaca, por aumentar a frequência cardíaca e, consequentemente, melhorar o débito. Melhorando o débito, eu posso fazer hipotensão. Então, é uma droga que no desmame eu posso trazer um pouquinho de hipotensão que eu não quero no meu paciente que está saindo do choque. Então, além de dar muita taquicardia. Então, a dopamina caiu meio que por terra porque a noradrenalina supera ela em benefício e em mortalidade, tá certo? Então, a noradrenalina é a nossa droga de escolha porque ela taquicardiza pouco, ela tem um efeito inotrópico pequenininho e ela faz uma vasoconstrição periférica quase que pura por estímulo alfa-1. Muito bem, mas quando eu preciso de um inotrópico positivo, eu posso associar a noradrenalina numa droga sintética, que foi criada no sentido de trazer mais inotropismo positivo e menos taquicardia do que a adrenalina. Então, a dobutamina, vocês conhecem lá, é uma droga inotrópica positiva que eventualmente aumenta a frequência cardíaca. Muitas vezes os pacientes não toleram muito essa frequência cardíaca. Mas, paradoxalmente, a dobutamina nos pacientes que estão em depressão miocárdica, ao ser utilizada, ao aumentar o meu efeito inotrópico, a força de contração, a taquicardia reflexa pode até cair. Então, paradoxalmente, a Dobuta, em alguns casos, pode até reduzir a frequência cardíaca. Habitualmente ela aumenta, mas não aumenta tanto quanto a adrenalina. Então, uma associação razoável, bastante feliz, é a noradrenalina com a dobutamina. Então, a gente entende agora por que que a gente usa noradrenalina, por que que a gente não usa a adrenalina e por que que a gente usa a dobutamina. Mas existem situações que eu quero que a mãe de todas chegue e dê um tiro para cima e resolve a parada toda de uma vez, que é a adrenalina? Tem duas situações importantes que a gente pode utilizar. Uma é na parada cardíaca, que eu quero estimular todos os meus receptores. Vasoconstrição melhorando a perfusão, beta-1 melhorando a frequência cardíaca, broncodilatação, e aí é uma droga potente que é feita para isso, eu uso adrenalina. Não vou ficar usando noradrenalina porque não tem efeito inotrópico. Eu uso adrenalina porque tem efeito inotrópico e cronotrópico. Então, a adrenalina é a droga de escolha, tá certo? Ou epinefrina é a droga de escolha para PCR. E numa situação onde eu tenho um tipo de amina chamada amina indol, que é a histamina, a histamina, quando liberada por liberação e ativação dos meus mastócitos no choque anafilático, ela faz o efeito contrário da adrenalina. Ela faz broncoconstrição, ela faz venodilatação e ela faz o efeito inotrópico negativo. É o choque anafilático. Então, se eu quero combater esta amina indol, que é a histamina, eu vou usar a adrenalina, que eu combato em todas as suas ações. Se eu usar só noradrenalina, eu vou deixar o pulmão descoberto e vou deixar menos efeito inotrópico. Então, eu tenho que usar a mãe de todas, dar um banho de adrenalina. Então, por isso que no choque anafilático, eu combato a minha histamina, que é uma amina também indol, que tem efeito antagônico à adrenalina, com adrenalina. Certo? São só as duas opções básicas. Existem outras drogas taquicardizantes, enfim, outras situações. Mas no nosso dia a dia são essas duas situações. Muito bem. E a dobutamina entra aí como um inotrópico, uma droga sintética que veio para associar a noradrenalina e a gente conseguiu o efeito melhor dos mundos: vasoconstrição periférica e inotropismo positivo quando necessário. Tá certo? Os vasodilatadores a gente leva lá na frente. Então, isso é a dinâmica do preparo para o enfrentamento da luta ou fuga. Eu não fiquei passando slides assim, a gente só conversou para vocês entenderem muito bem como funciona isso e a partir de agora vocês entendem por que que eu uso noradrenalina, quando utilizar noradrenalina. E eu já me adianto aqui dizendo para vocês o seguinte, antes de a gente passar especificamente para outros slides aqui, deixa eu tentar passar que não está passando.
aqui, passou. Antes de a gente dar sequência nos slides, eu já adianto para vocês o seguinte, saindo um pouquinho da nossa discussão especificamente sobre a droga, é possível, é viável, não é nenhuma heresia você usar noradrenalina no periférico. Não há nenhum problema em usar noradrenalina no periférico, obviamente com bom senso. Nós vamos ver droga, dose de noradrenalina aqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, que nem tem consciência em literatura, mas não é nenhum problema. Então, se eu pego um paciente com choque grave, um paciente mal perfundido, eu não preciso esperar encher a caixa d'água dele. Se você opta por aumentar a volemia, eu não preciso esperar o aumento da volemia para só depois ter falha no aumento dessa volemia, que isso leva um tempinho, para depois iniciar a amina vasoativa. Antigamente era assim que era a orientação. Não inicia a amina vasoativa no paciente hipovolêmico, isso aumenta a mortalidade, mas a má perfusão aumenta a mortalidade muito mais. Então, percebeu-se lá em 2019, acidentalmente, que os pacientes que tiveram uma demora no pronto atendimento, os pacientes em choque no pronto atendimento, que tiveram uma demora a receber uma punção de acesso central, demora maior, tiveram até 4 horas de demora para funcionar o acesso central, esse paciente não teve redução de mortalidade, aumento de mortalidade em relação ao outro grupo. Em alguns subgrupos até tiveram uma redução pequena da mortalidade. Chamou a atenção dos pesquisadores que foram ver. Acontece que nesses pacientes que tiveram uma demora para a punção central, eles receberam noradrenalina na periferia. E receberam noradrenalina, então, portanto, precocemente. Ao receber noradrenalina precoce e melhorar o seu critério perfusional para depois expandir a volemia com o expansor que você achar pertinente, e só depois reduzir a noradrenalina, esse grupo teve redução de mortalidade. E pasmem vocês, esse trabalho foi feito na Tailândia. Não é trabalho europeu nem norte-americano, foi feito na Tailândia. Então, a partir daí, 2 anos depois, o Survival Sepsis Campaign já começou a orientar a gente formalmente. Ó, pode usar nora na periferia. Qual que é o detalhe? Não usa na mão nem no antebraço, usa cubital para cima. Então, em 2021, 2022, um grupo de anestesistas da Sociedade Americana de Anestesia, Sociedade Americana de Anestesia, fez um trabalho longo de aproximadamente 4.000 pacientes, onde eles avaliavam quais que eram as complicações dos pacientes que no bloco cirúrgico recebiam noradrenalina na periferia. E percebeu-se que somente 4 ou 6 pacientes tiveram um infiltrado, infiltrado fora da veia, porque eles habitualmente usavam gelcos mais calibrosos, pelo menos o gelco 18. Então, se você vai usar noradrenalina na periferia, você pode utilizar para tirar o paciente do choque enquanto você expande a volemia e trata a causa. Você pode utilizar um catéter mais calibroso de periferia, desde que seja cubital para cima. E mesmo que haja um pequeno extravasamento, que é muito raro nesse catéter mais calibroso, não há necrose. Não há necrose porque você está mais proximal. O problema é usar na mão, naquela veinha que pega em cima do dedão da voz, você usa a noradrenalina temporária ali, é mesmo que você repõe o potássio e faz aquela loca, aquela broca. Então, na periferia, desde que você pegue, e é consenso no paciente crítico, no pronto atendimento ou no CTI, você pegar 2 vasos calibrosos periféricos. É até melhor do que você pegar um vaso central inicialmente. Então, 2 vasos calibrosos periféricos, veia cubital com gelco maior, você pode usar noradrenalina sem problema nenhum. Bom, isso aqui então é um resumo daquilo que eu falei para vocês. Os receptores beta-1 no pulmão fazem inotropismo, alfa-1 nos vasos periféricos, vasoconstrição, que a noradrenalina estimula bem. Beta-2 agonista, que é a adrenalina, a gente usa algumas drogas inalatórias, broncodilatação. E o preparo para a musculatura através do uso da adrenalina, e a noradrenalina também faz isso, melhorando a tua performance. Trazendo isso para o nosso paciente crítico, nós queremos que o nosso paciente crítico responda do ponto de vista hemodinâmico com o aumento da perfusão periférica, com melhora do status performance da perfusão dele periférica. Então, eu não quero que ele aumente a frequência cardíaca. Eu não vou usar a adrenalina, que é a mãe de todas, porque eu não quero aumento de frequência. Tá? E eu não vou usar a dopamina, que tem a dificuldade do desmame e tem também o aumento da frequência cardíaca. Então, o melhor dos mundos é o uso da noradrenalina na situação crítica, que é por isso que a gente usa. É um estimulador alfa-1 quase que puro, tem também um efeito beta-1 que é pouco importante, mas quando eu quero que ele seja importante, eu uso a dobutamina. Então, no paciente crítico, onde o meu
critério microperfusional não foi atingido, mesmo após o uso da noradrenalina, e eu faço os meus critérios microperfusionais de forma muito simples lá no CTI, eu posso fazer isso com POCUS, eu posso fazer isso com saturação venosa central, com gap CO2, com gás pareada, enfim, vocês estão acostumados com tudo isso, eu não estou falando nenhuma heresia. Quando eu atinjo o meu estado de performance de macroperfusão, só com noradrenalina e expansão volêmica, eu passo para uma segunda etapa no meu paciente crítico, que é sempre buscar o meu critério de otimização microperfusional. Eu não posso ficar satisfeito no paciente que chegou chocado, mal perfundido, rebaixamento de sensório, extremidade fria, e eu consegui usar noradrenalina, expandiu volemia, melhorou o sensório, melhorou a extremidade, melhorou a diurese, eu não posso parar por aí. Não como intensivista, e vocês, residentes da terapia intensiva, não podem parar por aí. É necessário dar um passo a mais. Eu preciso procurar o meu critério microperfusional, porque ao atingir o meu critério microperfusional, eu tiro esse paciente de uma mortalidade de 30% para uma mortalidade de 15, 16, 18%. É quase a metade de redução da mortalidade só por otimização do meu critério microperfusional. E às vezes, para otimizar o meu critério microperfusional, guiado por saturação venosa central, gap CO2, eu preciso utilizar um inotrópico positivo. Por isso que a associação de noradrenalina com dobutamina no paciente que tem a despeito da minha melhora macroperfusional, não, o fato de não ter atingido ainda o meu critério microperfusional ideal, eu posso lançar a mão da dobutamina, melhorando o meu inotropismo. Ou eu passo um pouco nesse paciente e eu vejo que tem um componente cardiogênico importante que não há contraindicação ao uso da dobuta. Tá certo? Não é um padrão restritivo, não é um tamponamento, enfim, eu quero força de contração, além da noradrenalina, eu posso usar a dobutamina. Tá? Nós vamos falar sobre a dobutamina, é jogo rápido, mas esse então é uma situação de melhor dos mundos. Noradrenalina associada à dobutamina num choque onde eu não consegui atingir o meu critério microperfusional só com noradrenalina e expansão volêmica. Eu precisar de um inotrópico, eu lanço mão da dobutamina. Bom, a dinâmica, o racional do raciocínio entre noradrenalina, dobuta, dopamina e adrenalina é isso que eu falei para vocês. Por que que a gente utiliza? Qual a droga de escolha? Que é a noradrenalina, vocês viram agora por quê. Então, como utilizar a noradrenalina? Do ponto de vista prático, como é que a gente faz? Uma diluição mais ou menos padrão, digo mais ou menos, porque há situações de serviço que faz diluições diferentes. Eu não posso nem chamar de diluição concentrada, é só uma diluição de cada serviço. Mas existe uma diluição sugerida padrão, que é seguida na grande maioria dos serviços, que é essa diluição de 5 ampolas de noradrenalina em 180 de soro, ou seja, eu tenho 5 ampolas no final de uma solução de 200 ml. Esse soro, preferencialmente um soro glicosado, por ter mais estabilidade a médio e longo prazo. Então, 5 ampolas de adrenalina, cada ampola tem 4 miligramas, eu tenho 20 miligramas, num soro aí de 200 ml, eu tenho então 100 microgramas por ml. Por que eu faço em microgramas? Porque a dose sugerida da noradrenalina no paciente crítico, ela é em microgramas por quilo por minuto, e a gente usa ml hora. Então eu já fiz essas continhas aqui para facilitar a nossa vida. E por que eu fiz essas contas? Porque se vocês virem a literatura, e mais de uma literatura, vocês vão ver divergência na dose máxima da noradrenalina. A dose, na maioria da literatura, ela é de 0,01 a 0,5 microgramas por quilo por minuto. Nessa dose de 0,5 microgramas por quilo por minuto, um paciente de 80 quilos está em dose máxima de noradrenalina quando ele atinge 24 ml hora da sua solução, que é a solução que a gente usa. Então, por que eu estou dizendo isso? Para alguma literatura, 20 ml hora, 30 ml hora de noradrenalina é uma dose máxima, é uma dose muito alta. Eu estou dizendo isso para chamar a atenção, porque a gente vai se acostumando tanto a usar noradrenalina que eu pego um paciente de 80 quilos lá e eu vejo lá, está com nora 15, nora 20, eu fico tranquilo, não é uma dose alta. É uma dose alta. Para alguma literatura, é uma dose muito alta. Você não pode ficar na zona de conforto nesse sentido, tem que ficar de olho, porque é uma dose alta. E por ser uma dose alta, eu tenho a periferia constrita, eu tenho mais lesão de decúbito, eu tenho um rim parando, um rim que está começando a dar sinal de que está vasoconstrito. Então, eu não posso sair da minha zona de conforto. Algumas literaturas falam em 0,01 a 1 microgramas quilo minuto. A 1 micrograma quilo minuto, um paciente de 80 quilos com a nora 50 ml hora seria a dose máxima.
E tem outras literaturas que chega até 2 microgramas quilo minuto. Então eu peguei a dose máxima que eu tenho amparo chancela literária e trouxe aqui para vocês. Ou seja, no paciente de 80 quilos, a dose máxima de noradrenalina é aproximadamente 96 ml hora nessa solução que a gente faz. 90 ml hora é quase 4 vezes maior do que a dose máxima de alguma literatura. Então, há divergência na literatura em relação a isso. Tá? Há um consenso habitual de opiniões de expert que a gente, ao ultrapassar 1 micrograma quilo minuto, eu já estou usando uma dose extrapolada. Isso significa que no paciente de 60 quilos, 60 ml hora é a dose máxima. No paciente de 80 quilos, 50, 60, 70 ml hora seria uma dose já quase que extrapolando. Então, 40, 50 ml hora na nossa solução é uma droga, é uma infusão bastante alta, já extrapolando a dose máxima, e esse é um perfil de paciente muito crítico e que vai ter muitas consequências do uso da noradrenalina, além da consequência do quadro de base que levou à demanda do uso dessa droga. Então, a diluição padrão é mais ou menos essa aqui, você pode fazer uma solução diferente no seu serviço. Se você faz uma solução menos concentrada, você vai ter mais tempo de uso da droga, portanto, vai dar um volume maior. Se você faz uma solução mais concentrada, vai acabar mais rápido, vai trocar com muita frequência. Então, você pode fazer baseado na demanda. Se o seu paciente está usando adrenalina, noradrenalina 50, 60 ml hora, eu não vou fazer uma solução de 200 que 4 horas depois acabou. Então, eu faço numa solução mais num volume maior, dobrando a quantidade de nora para manter habitualmente a mesma concentração de 100 microgramas por ml, que facilita a sua conta. Então, isso é simples, objetivo, é assim que a gente tem que pensar na noradrenalina. Com relação à dobutamina, lembra o seguinte: dobutamina ela chega na célula miocárdica e age no receptor beta 1. Ao atingir e agir no receptor beta 1, eu faço todas aquelas ações que vocês já conhecem, que é a transformação de AMP cíclico em GMP cíclico, aumenta o influxo de cálcio para dentro da célula, aumentando o influxo de cálcio para dentro da célula, você melhora a contração muscular e tem um efeito inotrópico. Essa é a ação da dobutamina. Ao estimular a beta 1, ela também aumenta a frequência cardíaca. Nós temos hoje no CTI, lá do CTI 3, se não me engano, uma paciente que tem um déficit de cálcio severo por conta de um hiperaldo primário e que demorou muito para a gente conseguir chegar próximo de uma dosagem aceitável de cálcio, por conta de uma falência terapêutica dela e por conta da dificuldade de conseguir essas drogas. E neste período, essa paciente fez uma depressão miocárdica severa, porque se não tem cálcio, não tem contratura muscular. E a célula cardíaca é uma célula muscular. Então, se eu não tenho cálcio intracelular, eu não tenho efeito inotrópico. Não adianta nem dar dobútica. Eu vou estimular um receptor beta 1 que não vai aumentar o influxo de cálcio porque está faltando cálcio. Então, essa paciente tem uma fração de ejeção muito reduzida, entre outros fatores de causa, tá? Então, a dobutamina é uma droga que tem uma dose dependente. E ela pode ser usada de uma forma geral em concentrações variadas, mas a concentração padrão é uma ampola em 230 também de soro glicosato. A dose varia aí de 2,5 a 20 microgramas quilo minuto. Olha, é a mesma coisa, microgramas quilo minuto, como era a noradrenalina. 10 microgramas por quilo por minuto é um estímulo alfa importante que tem um efeito inotrópico quase máximo, mas você pode chegar pela chancela literária até 20. Então, hoje, eu tinha num paciente no meu CTI usando 20 microgramas por quilo por minuto, que era uma situação heróica. Esse paciente morreu, ele tem uma miocardiopatia dilatada muito importante, com disfunção biventricular, e eu queria dar efeito inotrópico positivo para o ventrículo direito, usando dose máxima, e ele mesmo assim não respondeu. Deve ter morrido por agora, que quando eu saí ele já estava bastante crítico, e não teve resposta, então em falência terapêutica. Então, eu estava usando 20 microgramas, mas 10 microgramas é uma dose alta de dobutamina. Num paciente de 80 quilos, na nossa diluição habitual, 48, 50 ml hora. O que a gente faz habitualmente? Se eu estou usando dobutamina em dose alta, eu não quero usar uma infusão de 50 ml hora, porque provavelmente esse paciente tem uma disfunção do VE. Eu quero restringir um pouquinho do volume. Então, eu concentro 2 vezes, 4 vezes, mas sempre buscando como alvo terapêutico a infusão de 10 microgramas por quilo por minuto.
Na nossa prática diária, a gente usa valores menores do que isso só no desmame da dobutamina. A gente habitualmente não usa uma dobutamina numa dose baixinha, porque pode fazer até uma vasodilatação, porque ela também estimula o beta-2 que está no vaso. Estimulando o beta-2 que está no vaso, você pode fazer vasodilatação. Então, a gente sempre usa uma dose alfa, que vai prevalecer uma dose alfa também na periferia e estimular o beta-1 no miócito, trazendo então um efeito inotrópico mais importante. Numa concentração alvo, que é de 10 microgramas quilo minuto, num paciente de aproximadamente 60, 70, 80 quilos, vai de 30 a 50 ml hora na nossa diluição padrão. Outra coisa, se eu tenho o paciente com disfunção miocárdica, que não está chocado, não está em uso de noradrenalina, que está usando beta-bloqueador, eu não preciso, apesar de ser um contrassenso farmacológico, eu não preciso suspender o beta-bloqueador para dar dobutamina. Paciente com ICC descompensada, internou, quer fazer um pulso de dobutamina, se ele não tiver vasodilatado nem chocado, não tire o beta-bloqueador, reduz o beta-bloqueador pela metade, libera alguns receptores beta-1 para a dobuta agir, e a partir daí você inicia a dobuta. É um contrassenso farmacológico você usar um beta-1 agonista e um beta-1 bloqueador? É um contrassenso farmacológico, mas no paciente em vivo isso reduziu mortalidade. Então não há nenhum problema você iniciar um beta-bloqueador no paciente que está em desmame de dobutamina. Lembrando que ao iniciar o beta-bloqueador é como se eu estivesse reduzindo a dobuta, que eu vou bloquear alguns receptores, desde que ele não esteja hipotenso, e não é nenhum problema eu não tirar o beta-bloqueador, só reduzir a dose para iniciar uma dobutamina, sobretudo no paciente com insuficiência cardíaca, e essa é a recomendação, não tirar se possível, tá certo? Sem nenhum problema. Bom, para a gente finalizar e a gente eventualmente poder discutir, nós temos duas drogas vasoativas que são os vasodilatadores. E eu coloquei no mesmo slide para vocês entenderem o seguinte: nitroglicerina e nitroprusiato agem na relação final com o óxido nítrico fazendo vasodilatação. Muito bem. Só que a formação do óxido nítrico de 1 e de 8 é feita diferente. E o óxido nítrico da nitroglicerina, ele tem uma finalidade, ele tem uma afinidade maior na nitroglicerina pelos vasos coronarianos e pelas veias. Então, quando eu uso um tridil, quando eu opto por usar um tridil para fazer vasodilatação, eu não estou pensando em vasodilatação para tratar uma crise hipertensiva. Para isso, eu tenho que usar uma dose muito alta de tridil. Eu estou usando vasodilatação para diminuir a pré-carga, para fazer dilatação venosa e aumento da perfusão coronariana pelo vasodilatação coronariana. Então, essa indicação você já pode inferir. Doença coronariana, angina refratária, angina que o paciente está voltando a ter dor a despeito das medicações enterais, eu quero usar tridil e melhoro. Mas, se eu tenho um paciente com disfunção de ventrículo direito e eu faço uma venodilatação usando o tridil, eu vou perder o meu efeito inotrópico, porque ele é venodilatador. Então, eu uso o tridil nos pacientes anginosos e uso o tridil no paciente em edema agudo de pulmão. Por que que eu uso o tridil no edema agudo de pulmão? Principalmente porque eu diminuo a pré-carga, reduzindo a pré-carga, eu reduzo a minha pressão hidrostática vascular no pulmão. Se eu diminuo a minha pressão hidrostática, eu diminuo o extravasamento para o interstício. E meu sistema linfático começa a ganhar a briga drenando esse interstício, o paciente sai do edema agudo de pulmão. Por isso que o tridil é uma das drogas de escolha para tratamento de edema agudo pulmonar hipertensivo, além do uso de um outro hipertensivo. Ah, Fábio, então eu posso associar tridil com niprid? Pode, não é nenhuma heresia, mas a gente trata com tridil, o paciente sai do edema agudo pulmonar, eu dou uma droga oral para ele. Porque quando eu uso nitroprusiato, eu estou usando uma droga que é vasodilatadora direto arterial e eu tenho que estar monitorizado. Como o tridil faz pouco vasodilatação arterial, eu não necessariamente tenho que estar com monitorização invasiva. Então, a nível de PA, por exemplo, o tridil é uma droga muito mais segura do que o niprid. Se eu estou usando niprid, eu tenho que puncionar esse paciente e fazer uma monitorização invasiva da pressão intraarterial. Então, a escolha do tridil é em função disso, e eu não escolho, por outro lado, um nitroprusiato, o niprid, para um paciente que está com angina refratária, porque ao fazer vasodilatação arterial, eu diminuo a pressão na raiz da aorta e, consequentemente, diminuo minha perfusão coronariana. Então, eu posso ter um roubo de fluxo coronariano. O niprid é uma droga vasodilatadora de ação direta.
O mecanismo também, por formação de óxido nítrico, um pouquinho diferente do tridil, que o tridil tem um metabólito, ao ser metabolizado, o metabólito dele é o óxido nítrico, e, o óxido nitroso. E o niprid não, se liga a uma proteína plasmática, também ligada à hemoglobina, com a formação de óxido nitroso, agem de forma um pouquinho diferente, mas a escala final é muito semelhante. Ambos têm uma apresentação de 50 miligramas. Ambos têm uma apresentação de 50 miligramas. A dose usual do tridil é de 5 a 20 microgramas por minuto, e significa que a nossa solução de uma ampola em 200 de soro você vai poder utilizar num paciente de 60, 70, 80 quilos de 2 a 20 ml horas, tá? Muito simples, muito tranquilo. A mesma coisa que se pensa para o tridil em relação à diluição e à posologia, se pensa para o niprid. Também tem uma apresentação de 50 miligramas, a diluição é um frasco no soro glicosado, a dose inicial, que é 0,25 a 0,5, também culmina no final com 2 a 20 ml hora. Então, tanto o tridil quanto o niprid é a mesma apresentação muito semelhante, a mesma diluição de 2 a 20 ml hora são doses habituais, factíveis que a gente pode utilizar. Se eu estiver utilizando dose muito mais alta do que isso, eu preciso associar uma outra droga, pensar numa refratariedade, pensar numa outra causa e pensar, sobretudo, na toxicidade do niprid. Tá certo? Não é o motivo da nossa discussão, mas eu pus aqui porque é uma droga vasoativa, tá certo? Eu acho que esse aqui era o último. Muito bem, muito bem. Deixa eu só abrir aqui o. Aqui. Eu não vou conseguir parar a gravação aqui agora, porque não está aparecendo para que eu consiga parar. Ah, não, tá aqui sim. Eu vou parar a gravação.